Apesar de o projeto Proteger Teresópolis estar em fase inicial de diagnóstico, os dados coletados até o momento são extremamente importantes para orientar moradores de áreas de risco. E é também ponto para se partir para uma questão de mudança de cultura, né? Para que eles possam se deslocar, ouvir a sirene e ter ação na sequência. Como é que vai ser esse trabalho? Qual é o desafio que vocês já estão mapeando em relação a isso? O que a gente vê nos dados preliminares, né, das duas comunidades que a gente já fechou a análise, é que o que os moradores relatam é que quando a sirene toca, eles permanecem nos seus domicílios, né? Então, óbvio que assim, a política das sirenes é uma política extremamente importante numa cidade como Teresópolis, né? E, como eu falava no bloco anterior, acho que esse contato próximo é um contato de sensibilização mesmo. É como toda política preventiva em saúde, né, que se tem de redução de acidentes, de redução, né, de doenças crônicas, que você precisa fazer a pessoa acreditar que ela está sob risco, né? E não significa que assim, a sirene tocar que vai acontecer alguma coisa. Muito pelo contrário, a sirene vai tocar e várias vezes não vai acontecer, né? Porque você trabalha com a probabilidade, a partir de índices científicos, mas o fato é que as pessoas precisam compreender, né, por que toca e que comportamento elas vão ter dentro dessa lógica preventiva. E entender também o papel do governo, né, nesse processo. A gente está, com esses dados, a gente já está conseguindo tirar algumas conclusões de curto prazo, de médio prazo e longo prazo. Mas principais de curto prazo é a mudança no treinamento das comunidades, né? Eu falei um pouco, mas vale ressaltar assim, se a gente identificou lá dentro dos índices que a gente está cruzando, identificou algumas casas, por exemplo, na Coreia, que foi o primeiro que a gente analisou, tem 11 casas que são extremamente dependentes da ação externa. As pessoas que moram lá não conseguem sair sozinhas. Então, a gente precisa de um treinamento específico na Coreia para que essas 11 pessoas consigam sair. As outras, só saber que tem que sair e chegar ao ponto de apoio. Mas os projetos de médio e longo prazo, a gente consegue, depois de finalizar todas essas comunidades que a gente está pretendendo, a gente ter um ranking de quem não pode continuar morando naquele ponto mesmo. Não é dizer que Teresópolis hoje a gente tem lá 6 mil casas estão em área de risco. Mas dentro dessas áreas de risco tem gente que consegue sair naquele momento de pressão, no momento que as sirenes são acionadas. Podem ficar na fila um pouco mais à frente para esperar a sua casa. Mas tem gente que não tem jeito, tem que sair daquela residência, não pode mais aquela residência permanecer lá. E aí eu acho que tem um papel importante aqui, a gente está na TV Alerj, da gente mobilizar também o legislativo, que a gente tem condição de ter um programa habitacional na cidade, porque a gente está identificando onde são as áreas seguras também, além das inseguras, as seguras, e nesses pontos a gente tem algum programa habitacional que consiga construir bastante residências lá, para que a gente vá tirando, dentro do ranqueamento que foi feito, as pessoas e elas passem a viver na área segura. Aí sim, a gente não tem mais problema de defesa civil em Teresópolis. A gente está falando de prevenção, que é um ponto muito importante e a gente vê, no geral, o Estado sempre entrando no pós-guerra, né? Quando o problema já aconteceu. Em relação ao investimento nisso, que é um ponto sempre sensível aos governos, quanto foi investido nesse projeto hoje? Na defesa civil só foi custeio de pessoal, pagamento de salário. E a Unifeso tem os seus... Então, o Unifeso, a gente, quando o projeto chega, a gente, na verdade, já estava com o orçamento de 2019 fechado, né, que ele é definido no ano anterior, mas a FESO tem uma política de um programa de extensão, né? Então, existia uma quantidade de bolsas ali do Núcleo de Diagnóstico e Ações em Saúde, que a gente entendeu, quando a gente viu o projeto, que era prioritário e que a gente precisava investir. Então, hoje, né, esses alunos operam com bolsas, né, por 9 meses. O investimento total de bolsa é em torno de 50 mil, né, que a gente vai ter investido. Agora, a ideia é, a gente fechando esse ano, a gente agora sim colocar no orçamento para a gente investir, porque isso é fundamental. A gente entende a extensão, que é exatamente a universidade na comunidade, né? Então, existe uma linha lá de financiamento. Então, é um projeto que apareceu muito melhor do que a gente ficar inventando ação de saúde pontual, né? Enfim. Então, a gente agora poder se planejar também para os desdobramentos no próximo ano. Acho que é um investimento fantástico, que a gente faz com a maior felicidade. E para o governo ter essa parceria se demonstra fundamental, né? Se demonstra fundamental. Nós temos lá alguns prédios em construção desses programas habitacionais, governo federal, governo estadual,
e a gente conseguir dizer quem são as pessoas que vão para lá de verdade, quem merece, quem precisa, quem vai viver bem, muito melhor num local novo, eu acho que esse é o conceito que a gente está tentando buscar. E para chegar nesse caso, se não tivesse a universidade ao nosso lado, a gente não ia conseguir. Em relação ao futuro, a gente já falou de um maior orçamento para poder mergulhar nesses desafios que estão sendo mapeados, e também tem todo um trabalho de ativar essa governança e um projeto muito mais amplo de atuação, para que a gente possa, no próximo verão, não repetir o que a gente sempre vê acontecer em áreas diferentes do Rio, mas no mundo está acontecendo isso por conta das mudanças climáticas, né? A Defesa Civil sempre teve esse papel de orquestrar, meio que no momento de crise, conseguir gerenciar várias entidades, né? Mas eu posso dizer, assim, de confiança, que uma das coisas que a gente trata sempre na reunião lá de secretários com o prefeito, ele sempre toca nesse assunto desse trabalho. Tem outros projetos importantes acontecendo na cidade, mas ele sempre foca nesse trabalho. Então, todas as secretarias estão imbuídas de participar, mas, além delas, tem todas essas entidades externas à prefeitura que também estão colaborando, porque entenderam a importância do projeto, né? É um projeto grande. De verdade, a gente quer que ele se torne um programa, não seja só um projeto, início, meio e fim, mas que ele seja perene na cidade. Que assim a gente vai trazer segurança em médio e longo prazo para as pessoas. E a gente finalmente conseguir trabalhar esse tema da resiliência das cidades, Sim, né? Com certeza, né? A resiliência, a prevenção. Não adianta a gente pensar que em um ano vai ser suficiente. A gente tem plena consciência que não vai. Né, que a gente tem que angariar parceiros, seja os estudantes lá no trabalho de formiguinha. Então, hoje eu tenho o grupo dos 20 ali, do grupo 2 que estão, e uma série de outros alunos que não se candidataram no primeiro momento, mas que hoje já brilha o olho por conta do projeto. Então, a gente ter grupos maiores para ganhar velocidade, né, pessoas especializadas para a gente trabalhar essa mudança de comportamento num primeiro momento, né, a gente evoluir ao longo do tempo com essa política habitacional. Então, é algo que precisa de uma continuidade mesmo, do poder público e da universidade. E desenhar um modelo que possa ser replicado nos outros municípios, principalmente da região serrana, que é uma área muito sensível, né? Essa é a ideia. Até os índices que estão sendo construídos são índices que depois a gente pode publicar e trabalhar essa experiência para que outras cidades já comecem o projeto numa fase mais, né, avançada, aprendendo com a experiência. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Coronel Flávio, obrigada, Verônica, e obrigada a você, telespectador, que acompanhou a gente até aqui. Fica ligado na nossa programação. Acesse o nosso canal do YouTube, TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.